Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 103. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Tem bastante coisa para falar com vocês hoje, então vou começar logo para a gente não alongar muito. Primeiro tema, no sábado passado, parada militar, 75 anos do Partido dos Trabalhadores lá da Coreia do Norte. Um grande show do Kim Jong-un. Eu já tinha falado isso no Conexão Gel da semana passada, que isso ia acontecer, mas a surpresa foi que o Kim Jong-un mostrou para o mundo novos mísseis balísticos de longo alcance, né? E a gente lembra bem dos encontros que o Kim Jong-un já teve com Donald Trump. O Trump, de uma certa forma, os primeiros encontros levaram mais ou menos a uma percepção de relativo êxito, porque afinal de contas, quando ele assumiu o governo em 2017, havia uma expectativa inclusive de conflito militar com a Coreia do Norte, mas ele viu ali como que é complicado um conflito militar com a Coreia do Norte, porque tem o dia seguinte, tem os vizinhos, né? Tem Coreia do Sul, tem Japão, vizinhos que são aliados dos Estados Unidos, tropas americanas na Coreia do Sul, tropas americanas no Japão. Então um conflito armado contra a Coreia do Norte não é simples. A Coreia do Norte faz fronteira física com a China, tem apoio da China, claro apoio da China. Então, essa parada militar de sábado, Kim Jong-un mostrou que a Coreia do Norte não está parada em termos de poder militar, embora seu povo, na grande parte, sofra muito com talvez a pior ditadura do planeta, mas o Kim Jong-un, para assegurar a sua posição de poder no país, continua investindo em forças armadas, em poder militar. Infelizmente, essa é a realidade do sistema internacional. Sem um poder militar crível, você fica à mercê das grandes potências. O que o Kim Jong-un quer fazer, ou está fazendo, melhor dizendo, é se manter no poder, e para isso ele quer garantir um poder militar forte, um poder militar que realmente crie dissuasão contra qualquer outro país, e é isso que a gente viu, e o show de sábado foi para isso mesmo, para mostrar, olha, eu tenho isso aqui, não vem porque eu tenho isso aqui para atacar você. Em linhas gerais, foi isso que o Kim Jong-un quis fazer com o showzinho dele no sábado. Bom, a segunda parte do nosso Conexão tem feito já há bastante tempo em relação à pandemia. O que está preocupando muito a gente agora, sem sombra de dúvidas, é a volta da segunda onda da pandemia na Europa. Na quinta-feira, ontem, saíram os números aí, 30 mil casos em 24 horas na França. Na quarta-feira à noite o Macron decretou, vai começar amanhã, um toque de recolher a partir de 9 horas da noite até as 6 horas da manhã do dia seguinte, durante 2 semanas na França, em vários não na França totalmente, mas nas principais cidades francesas, incluindo Paris. Números altos na Espanha, números altos no Reino Unido. Boris Johnson queria apertar mais, mas o parlamento está muito reticente para o Boris Johnson também fechar a situação. E relembro, é muito importante a gente não esquecer os impactos da economia em função do coronavírus, ou seja, um novo fechamento dos principais países europeus, qual será o impacto na economia desses países e, obviamente, o desdobramento desse impacto no restante do mundo. Então, hoje, uma preocupação muito grande com essa retomada na Europa, e já estamos vendo também segunda onda em alguns estados dos Estados Unidos. Isso também é um dado importante. Alguns estados americanos mostrando aí números elevados, inclusive de internações, de retomada de elevados números de internações em alguns hospitais de alguns estados dos Estados Unidos. E há uma preocupação muito grande dos médicos em relação ao início do inverno, né, americano e no hemisfério norte, que se aproxima. E isso também pode agravar, porque obviamente os casos de gripe comum também aumentam, etc. Então há uma preocupação muito grande. Existem 11 vacinas em fase 3 de teste, mas a realidade, né, como eu já tinha falado em outros podcasts, é que não é assim tão rápido, né? Não apenas a produção da vacina em massa, mas também o teste nível 3, ter certeza da eficácia da vacina, a questão dos efeitos colaterais. Ou seja, a situação do Covid não é uma situação ainda tranquila. Eu acho que temos que ser mais responsáveis, principalmente com relação àqueles eventos
de diversão, né? Aqueles eventos optativos, aqueles eventos que nós podemos evitar de fazer, evitar aglomerações desnecessárias e proteger os mais idosos, os grupos de risco. Aqui no Brasil, que eu estou falando, né? Estou mostrando para vocês o que está acontecendo na Europa e a gente não pode cair no erro de achar que aqui no Brasil já resolvemos a situação, né? O que está acontecendo na Europa mostra que esse vírus é um vírus complicado, é um vírus difícil, que se espalha muito rapidamente e a gente tem que ter cuidado aqui no Brasil. E um exemplo que a gente tem aqui no vizinho, que é preocupante, a Argentina fez um lockdown fechado, mas o vírus se espalha bastante, e aí a gente, né, é o que eu digo, a gente não entende direito como é que esse vírus se espalha tanto assim, dessa forma. A Argentina, para vocês terem uma ideia, mesmo com esse lockdown violento desde março, a Argentina deve ter uma recessão violentíssima esse ano, prevista a queda de 10% do PIB argentino em relação ao ano passado, e a Argentina já estava em recessão no ano passado, é importante a gente dizer. A Argentina deve cair para o G30, a 30ª economia do planeta, né, no final desse ano, em função da queda que vai tomar, que já está tomando, na verdade, e o presidente argentino estendeu o lockdown total no país até o dia 25, e ao mesmo tempo os números argentinos explodindo. A Argentina, para vocês terem uma ideia, hoje já é o 5º maior país do mundo em número de casos. E aqui na América Latina, em termos de mortos por milhão de habitantes, é o país que mais cresce proporcionalmente em relação a todos os outros países. Brasil, México, Peru, etc. Né? Então, é uma preocupação realmente muito grande, e o que mostra como que a gente ainda precisa entender direito como funciona esse vírus, como combater esse vírus, qual é a melhor política de combater esse vírus. Na verdade, infelizmente, em linhas gerais, o mundo ainda mostra que está um pouco perdido com relação ao combate do coronavírus, embora a gente já esteja chegando aí com relação às vacinas, o que é positivo, mas as vacinas ainda não estão disponíveis, né? Aqui no Brasil estamos falando aí de vacinação a partir de abril, março, etc. Ou seja, temos ainda que tomar cuidados, e vamos continuar acompanhando o que acontece principalmente na Europa como lição para nós, né? Esse é que eu acho que é importante. A parte 3 do nosso Conexão, como vocês já sabem, é a questão das disputas hegemônicas, essa grande disputa do século XXI entre Estados Unidos e China, e eu sempre gosto de colocar uns toques de Rússia de vez em quando. Como eu já tenho falado, eleições americanas, todas as pesquisas têm dado aí o Biden 10% à frente do Trump. Vamos aguardar. É muito difícil em função aí do que aconteceu no passado com a Hillary, né, na última eleição que o Trump venceu, que a Hillary estava na frente, o Trump mesmo assim conseguiu vencer, mas, assim, muitos analistas acham que essas pesquisas, obviamente, em função do erro na pesquisa passada, elas se sofisticaram, elas melhoraram, e todas aqui, eu estou com uma tabela com vários institutos americanos, redes de televisão, redes de notícia, inclusive Fox News dando 53% para Biden, 43% para Trump, só para dar um exemplo de uma rede de televisão, de notícias que é claramente de direita. Ou seja, é bastante difícil a situação. Hoje a situação do Trump está difícil, vamos acompanhar as eleições até o dia 3, lembrando que muita gente já está votando pelo correio, etc. A questão da eleição americana é uma questão muito complexa e, obviamente, não dá para se estender muito, mas, sem sombra de dúvidas, um assunto muito importante. Questão daquele conflito de Armênia e Azerbaijão, coloquei aqui por causa da intervenção russa, né? A Rússia conseguiu um cessar-fogo dos dois países, mas esse cessar-fogo está sendo, digamos assim, burlado, tanto por Armênia como Azerbaijão, acusações de ambas as partes, a Turquia apoiando o Azerbaijão, a Rússia querendo se manter neutra, fazendo uma negociação, não querendo conflito ali no seu jardim, ali logo ali embaixo, ali no sul ali do país, na sua fronteira sul. Mas, por enquanto, essa semana, digamos assim, foi melhor do que na semana passada. A semana passada, quando eu falei com vocês no Conexão na sexta-feira da semana passada, o conflito de Armênia e Azerbaijão era o pior conflito em andamento no planeta, digamos assim. E hoje eu posso dizer para vocês que já melhorou, relativamente já melhorou, sem sombra de dúvidas. A outra notícia que trago, que eu considero importante, na terça para quarta-feira, o Xi Jinping esteve na província de Guangdong, uma província importante na China, perto ali de Hong Kong, e ele fez um pronunciamento para as tropas, e é bem interessante esse detalhe, ele fez um pronunciamento para as tropas do Comando de Fuzileiros Navais da China, na verdade, a presença do Xi Jinping ali era para celebrar 40 anos
de Shenzhen como zona de livre comércio, como zona econômica, primeira zona econômica lá depois da morte do Mao Tse-tung, que o Deng Xiaoping instalou lá em Shenzhen, que é ali na província de Guangdong. Mas a visita dele no Corpo de Fuzileiros Navais chinês ali naquela região me chamou muita atenção. Primeiro porque era o Corpo de Fuzileiros Navais. Corpo de Fuzileiros Navais, desembarque anfíbio, invasão, né? A gente já pensa logo na invasão de Taiwan, da ilha, um tema que eu tenho falado bastante aqui. E o outro é que ele falou claramente para as tropas, isso saiu no Xinhua, que é uma agência de notícias oficiais do governo, para elas se prepararem para a guerra. E isso, obviamente, estressa bastante. Lembrando que na segunda-feira também dessa semana, os Estados Unidos, o governo americano, sinalizou o Congresso para prosseguir as negociações para que o Congresso autorize a venda de armas para Taiwan, armas mais sofisticadas para Taiwan. Então essa, como eu já falei várias vezes, é a situação mais tensa de todo o Pacífico Ocidental, essa questão de Taiwan. Taiwan não é Hong Kong. Taiwan tem 30 milhões de habitantes, é uma ilha apoiada pelos Estados Unidos e a China não abre mão de Taiwan voltar a se incorporar à China continental. Esse é um assunto seríssimo que a gente tem que acompanhar com muita atenção. E aí, dentro desse assunto China e Estados Unidos, trago uma notícia importante para a nossa reflexão. Números saíram essa semana em relação à balança comercial do Brasil com os Estados Unidos, indicando que um recuo no acumulado de janeiro a setembro da nossa balança comercial em torno de 25%. Aliás, a soma de importação e exportação, o fluxo de comércio entre Brasil e Estados Unidos, somando em torno de 33 bilhões de dólares de janeiro a setembro. E aí, a gente olhando os números de Brasil com China, a gente olha o contrário, recorde, ou seja, de janeiro a setembro, 78 bilhões de dólares. A expectativa da Câmara de Comércio Americana, Brasil e Estados Unidos é que o ano termine nós com déficit na balança comercial com os Estados Unidos em torno de 2,5, 2,8 bilhões de dólares, déficit, ou seja, favorável aos Estados Unidos, em torno de 2,5, 2,8. E em relação à China, superávit brasileiro em torno de 28 a 29 até agora, para vocês terem uma ideia, 28 a 29 bilhões, a expectativa de superávit no ano com a China deverá ser superior a isso. Ou seja, é uma diferença bastante grande, né? Um bom superávit comercial com a China, uma boa balança de comércio com a China, um fluxo de comércio bastante interessante, deve ultrapassar os 100 bilhões de dólares entre Brasil e China. E Estados Unidos, eu não acredito, deve chegar no máximo a 50 bilhões a soma de exportação e importação. Ou seja, o fluxo de comércio, exportação e importação, Brasil e China, o dobro de Brasil e Estados Unidos. Isso é um dado importante para a nossa reflexão em relação às nossas decisões estratégicas para o futuro. O quarto quadro que eu sempre trago para vocês, estamos de olho, chama atenção, domingo, eleições gerais na Bolívia. Há muita dúvida em relação ao resultado dessas eleições, muita expectativa, a esquerda já sinalizando aí que não vai aceitar derrota, porque realmente todas as pesquisas indicaram que o partido do ex-presidente Evo Morales está na frente, mas eu acho que tudo leva a crer que deva ter segundo turno nas eleições. Então vamos aguardar os resultados. Domingo, eleições na Bolívia, importante, país que é nosso vizinho aqui, o segundo turno, 29 de novembro. Também de olho no Chile, domingo completa um ano do início daqueles protestos muito fortes no Chile no ano passado, né, no dia 18 de outubro, e nesse domingo, 18 de outubro, comemora-se, digamos assim, marca um ano do início desses protestos, e há uma expectativa de novos protestos no Chile, lembrando que no outro domingo, dia 25, tem plebiscito em relação à mudança na Constituição chilena. É preocupante, é um país importante do nosso entorno estratégico, temos comércio importante com o Chile e também vamos acompanhar. Outro caso que estamos acompanhando com interesse, obviamente, situação na Argentina, fechando aqui o nosso entorno aqui imediato, segunda-feira mais protestos contra o governo, a Argentina, como eu falei, já quinto maior em número de casos, com lockdown, então há uma preocupação muito grande, expectativa de retração na economia argentina sendo de 10%, segundo o FMI, ou seja, é, sem sombra de dúvidas, um resultado catastrófico para a economia argentina e vamos ver quais são as repercussões disso para o futuro.
Em termos de estamos de olho também, aguardando aí com certo otimismo, negociações entre Líbano e Israel em relação à fronteira marítima. Eles têm uma disputa, uma pequena área marítima de disputa ali ao sul do Líbano, norte de Israel, e é importante essa disputa, chegar à conclusão disso, porque aquela região é uma região rica em gás, né, já tem exploração nas águas jurisdicionais de Israel, e obviamente o Líbano quer iniciar sua exploração de gás também em suas águas, e essa questão aí do limite marítimo entre Israel e Líbano sendo mediado um pouco assim, um pouco a ajuda das Nações Unidas, mediado pelos Estados Unidos, e é uma boa notícia da região, lembrando que aquela região do Mediterrâneo Oriental, muitas tensões ali entre Turquia, com Chipre, com Grécia, que eu já comentei aqui várias vezes no nosso Conexão. E aí eu fecho o nosso Conexão de hoje com a notícia que eu acho que é relevante, é uma boa notícia, sem dúvida, mas no sentido de motivá-los para um tema que considero super importante. Ontem, dia 15, dia do mestre, educação, tema que nós não podemos abrir mão. Educação é, sem sombra de dúvidas, o caminho para que o Brasil possa atingir o nível que nós desejamos e que nós merecemos. Sem uma educação de qualidade, não tem tecnologia, não tem qualificação de emprego, muitas outras coisas. Não tem democracia, ou seja, ontem, dia do professor, todos nós já fomos alunos, fomos alunos, temos lembranças de professores excepcionais que tivemos. Então, com carinho, dedico o final desse Conexão Gel aos meus ex-professores, atuais professores, mesmo eu sendo professor, estou sempre aprendendo com os meus mestres, e eu acho que isso é importante. Reflitam sobre isso, vamos valorizar a educação, vamos valorizar os nossos professores, uma categoria super importante para qualquer país e, obviamente, não poderia ser diferente no Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos, um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.